Maravilha ter você aqui em mais um vestibular anual especial Enem. Estamos terminando aí, caminhando para terminar a primeira semana de revisão e você é nosso convidado para esse bate-papo muito especial. Vem com a gente. E a gente já inicia com aquele abraço todo especial para todas as escolas conveniadas ao Sistema Farias Brito. Uma honra muito grande estar aqui hoje falando para vocês com dois grandes mestres que vão abrilhantar e que vão dar esse suporte todo especial para esse momento de revisão. E a pergunta que não quer calar é: ainda dá tempo, professor Alexandre Werneck? Ainda dá tempo, né? Dá tempo sim, sempre dá. Seu boa noite, especial aqui para os nossos internautas, para as escolas conveniadas e também para todos os nossos alunos que nos acompanham. Com certeza, um abraço grande do tio Werneck, o que a gente puder fazer para ajudar nessa reta final, estaremos juntos. E é um prazer muito grande ter também outro grande mestre da matemática. Também hoje é a noite dos Alexandres, né? Temos aqui o professor Alexandre Moura, da matemática, e que também tem o seu boa noite aí para todo mundo que nos acompanha. Pois é, boa noite a todos, boa noite Werneck, Sampaio, né? A todos que estão acompanhando esse programa maravilhoso. E hoje a gente está aqui para dar aquelas dicas valiosas, né? Preparação final, aquele momento onde a gente mostra para vocês exatamente o que vocês precisam para conseguir fazer uma excelente prova, né? Tenho certeza que todos estão muito bem preparados e esses momentos que a gente tem antes da prova são momentos simplesmente de ajuste. Ninguém vai aprender mais nada, vocês já sabem tudo que precisam. É só aquele último detalhe para ficar bem tranquilo lá na prova. Maravilha! E você, então, que nos acompanha, sabe da importância que é de você pegar o nosso material didático. Esse é o momento para que nessa oportunidade você pega aquele linkzinho maroto, coloca lá para aquelas pessoas que você sabe que estarão com você na universidade. Para a gente é um honra muito grande, para você que nos acompanha agora, e nós vamos partir já para a primeira questão, mas a gente sempre lembra que no Farias Brito, do bebê ao avô, você é sempre bem-vindo! Vai do bebê até o avô, vai do bebê até o avô. Antes da mamãe dar à luz, bebê tem baby blues. E quando nosso bebê faz o quê? Faz bico, faz FB, ding dong dum dum. E vem o FB abar, FB é bé, F baby, cresce, 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 vai abrindo os braços, faz bem e faz bonito. Cresce, 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 vai dando os passos, faz bem e faz bonito. É infinito, o pai que traz o filho traz o filho que traz o seu avô. Porque a vida não para de crescer e a gente não para de aprender. Farias Brito, 90 anos de lições para toda a vida. A gente não para de aprender, vai do bebê até o avô. É isso aí, Farias Brito, 90 anos, lições para toda a vida. E vamos continuar com as nossas lições, hoje especialmente com a biologia matemática. E eu queria, antes que o professor Werneck possa iniciar o seu trabalho, ele fazer um rápido panorama daqueles pontos mais importantes. O que é que os meninos podem esperar, meu querido Werneck, pensando na prova do Enem que está chegando e que você trouxe aí um recorte hoje de 4 questões tão importantes. Bem, meus queridos, obrigado, Sampaio. Vamos iniciar o nosso trabalho com a primeira questão de biologia, mas antes disso é importantíssimo você olhar nesse momento na matriz referência do Enem. Olhem quais seriam as habilidades que nós vamos trabalhar nessa primeira questão. Habilidade 10, vou resumir, analisar perturbações ambientais e também avaliar impactos ambientais. Isso significa dizer, em outras palavras, que o aluno que fará a prova do Enem tem que estar antenado com a questão ecológica. E nada melhor do que mostrarmos isso através de uma questão. Então, a dica inicial
que eu menciono aos colegas é exatamente essa dedicação especial ao tema ecologia. Algumas habilidades, para vocês terem uma ideia, estão relacionadas diretamente a temas de biologia. Por exemplo, a habilidade 9, aqui você viu a questão da perturbação ambiental, mas a habilidade 9 tem a ver diretamente com os ciclos biogeoquímicos. Mas vejamos o que diz a primeira questão. Segundo o relatório recente sobre limites planetários, os oceanos entraram na zona de perigo, devido à crescente acidificação causada principalmente pela absorção de dióxido de carbono. E essa alteração química ameaça ecossistemas marinhos e impacta cadeias produtivas ligadas à pesca e ao turismo. A acidificação dos oceanos é um exemplo de perturbação ambiental. Lembre-se que eu acabei de olhar a matriz e esse termo foi colocado, com efeitos globais, a qual, bem, quando a gente olha o comando da questão e também o título que tem a ver diretamente com limites planetários, eu coloquei aqui na lousa que limites são esses. Esses limites, como dito na questão, se ultrapassados, entramos numa zona de risco, visto que são pontos importantes com relação à nossa própria existência, né, no nosso planeta. O primeiro limite planetário é a mudança do uso da Terra, o desmatamento e, consequentemente, a agricultura tem que continuar, só que é preciso nos organizar no sentido de tentarmos agredir menos o meio ambiente. Esse limite já foi ultrapassado. Na verdade, todos esses outros também já foram ultrapassados, já entraram numa zona de perigo, como a questão chama atenção. E o último que entrou nessa zona de perigo foi a acidificação do oceano. A questão da mudança climática, como o aquecimento, a extinção de espécies, o comprometimento, a alteração do ciclo do nitrogênio e do fósforo, principalmente com relação ao uso abusivo de fertilizantes. Nós temos o comprometimento da água potável e também a poluição química, por exemplo, com microplásticos. Bem, a acidificação do oceano, como é mencionado no comando, é uma perturbação com efeitos globais, a qual está restrita a regiões polares, sem impacto sobre a cadeia produtiva humana. Não. A partir do momento que nós afetamos o oceano, haverá um comprometimento na cadeia alimentar, não há dúvida. Pode ser, aí já está descartado. Primeiro também, que não é limitado a regiões polares, e sim a nível global. Bem, a qual pode ser revertida rapidamente com a redução de uso de plásticos no oceano. Bem, os microplásticos vêm causando, como sabemos, desequilíbrio, mas a grande questão que está sendo mencionado nesse texto é a acidificação dos oceanos. É um fenômeno natural que ocorre independente das atividades humanas. Bem, como nós dissemos, a matriz de referência do Enem, ela nos orienta a observarmos que essas perturbações ambientais têm muito da atividade humana, tá? Então, não é um processo natural essa intensificação da acidificação dos oceanos. Não apresenta relação com mudanças climáticas. Sim, a emissão excessiva de gás carbônico para a atmosfera vem também causar consequências a nível oceânico. É o que menciona a letra E. Resulta da absorção de gás carbônico pelos oceanos, formando ácido carbônico e assim contribuindo com a redução de recifes coralíneos. Para ficar mais claro, observamos aqui na lousa o gás carbônico entrando em contato com a água, formando ácido carbônico, ionizando, e graças a essa ionização, esse meio ácido, vem a decompor a constituição estrutural dos recifes, né, de carbonato de cálcio. Daí, mencionar na questão a redução desses recifes, que são verdadeiros berçários da vida marinha. Então, nós temos que analisar no Enem a perturbação ambiental, perceber a causa, avaliar essa causa, e também é de suma importância pesquisarmos se há soluções com relação a esse problema, né? Então, o limite planetário, o 7º, foi atingido. E, professor Werneck, quais são os limites que faltam ser atingidos para aumentar ainda mais a zona de perigo,
se não tomarmos alguma providência ambiental. Nós temos aqui os aerossóis para a atmosfera, a intensificação de poluentes para a atmosfera e a destruição da camada de ozônio são os 2 últimos limites planetários que ainda não ultrapassamos, mas já está se aproximando de uma zona de risco. Então, nós temos que ter atenção àquilo que o Enem nos propõe, e um detalhe importantíssimo deverá ser colocado nessa primeira questão. Percebam o grau de importância com relação à ecologia. Com isso, eu encerro essa primeira questão, mostrando para vocês as habilidades, a importância de centrar as atenções em vários temas de ecologia e uma problemática ambiental ligada sempre às habilidades. Obrigado e até a próxima questão. Maravilha! Você que sabe aí da relevância, né, da biologia, de temas que foram abordados aqui, ecologia, botânica, genética. Hoje o professor Werneck aqui fazendo um trabalho de excelência e, obviamente, você já conhece tanto da sala de aula quanto do FB Online. E agora, nós vamos para matemática com o professor Alexandre, hoje, Noite dos Alexandres, só que agora o Alexandre Moura com a matemática, meu amigo Alexandre Moura. Vamos de questão de número 2? Fala, galera, tudo bem? 5, né? 5, questão de número 5. Vamos lá, então? Gente, questão de número 5, uma questão que é bem relevante para a prova do Enem, questão que já foi abordada, já foi trabalhada em sala algumas vezes, já esteve presente na prova do Enem esse tipo de questão, e eu sei que está todo mundo bem preparado. Vamos ler aqui comigo a questão 5 e depois a gente vai trabalhar em cima da resolução, tá? Gente, o texto diz assim para a gente, um projeto social recebeu 12 cestas básicas para serem distribuídas entre 5 famílias em situação de vulnerabilidade. Para garantir que todas as famílias sejam minimamente assistidas, foi decidido que cada uma das 5 famílias deve receber pelo menos uma cesta básica. Então é importante a gente destacar onde tem assim, ó, foi decidido que cada uma das 5 famílias deve receber pelo menos uma das cestas básicas. As cestas são idênticas. E aí a pergunta da questão é, de quantas maneiras diferentes essas 12 cestas básicas podem ser distribuídas entre as 5 famílias? Questão bem clássica, questão do tema de análise combinatória. Então vamos aqui para a nossa resolução da 5ª questão, tá? Então vamos fazer o seguinte, pessoal. 5ª questão. Meu amigo Werneck, me preste seu pincel preto, por gentileza. Pronto, ó. A 5ª questão, o enunciado, gente, diz o seguinte, 5ª questão. Nós temos exatamente, 12 cestas para distribuir para 5 famílias, né? Então temos aqui, ó, temos 12 cestas básicas e devemos dividir essas 12 cestas para 5 famílias. Só para a gente entender melhor a distribuição dos elementos, eu vou nomear as famílias, tá? Eu vou chamar as famílias de A, B, C, D e E. Então, o que é que a gente precisa basicamente nessa questão? Eu preciso saber quantas cestas básicas eu vou dar para a família A, quantas eu vou deixar com a família B, com a família C, com a família D e com a família E. Então, eu quero distribuir 12 e quero saber quantas cestas cada família vai receber. Vejam que essa distribuição, ela não pode ser feita de uma forma totalmente aleatória, porque existe um fator restritivo na questão, onde o enunciado disse que cada família precisa receber pelo menos uma cesta básica. Então a primeira ideia é o seguinte, a gente primeiro atende à restrição e depois as cestas básicas que sobram, a gente distribui da forma que a gente achar mais conveniente. Tá? Então vamos lá. Se cada família tem que receber pelo menos uma cesta básica, eu faço o seguinte, ó, já vou deixar uma cesta básica para cada uma das famílias, tá? Isso aqui faz com que a restrição seja atendida, tá? Mas tem uma outra parte do problema. Eu preciso distribuir 12 cestas. Das 12 cestas, quantas já foram distribuídas? Já foram distribuídas 5. Então, quantas ainda restam a distribuir? Restam 7 ainda, né? Então, o que a gente pode distribuir de forma totalmente aleatória são as 7 que sobram, já que, por conta da restrição, cada uma delas tem que receber pelo menos uma cesta básica. Então, ó, sobram 7. Quando a gente somar a quantidade de cestas que cada um vai receber, de forma aleatória, vai dar 7.
Aí 7 mais essas 5 aqui, a gente tem 12. Então, de quantas formas diferentes a gente pode distribuir essas 7 cestas que ainda tem? Eu vou dar aqui uma possibilidade. Eu vou colocar 2 para cá, 2 para cá, 2 para cá, 1 para cá e nenhuma para cá. Desse jeito, ó, 2, 4, 6, mais 1, 7. Isso aqui seria uma possibilidade de solução? Seria uma possibilidade. Tá, mas só tem essa possibilidade? Não, existem várias outras. E a pergunta é exatamente essa: de quantas formas essa distribuição pode ser feita? Então, uma outra possibilidade que nós vemos seria assim, ó: quantas cestas cada uma das 5 famílias vai receber? Vamos mostrar aqui uma solução que seja diferente dessa. Eu vou colocar, ó, 3 cestas para essa aqui, 3 para essa aqui, 1 para essa, 0 para cá e 0 para cá. Pronto. Nessa forma de distribuir, ó, 3 mais 3, 6, mais 1, 7. Se a gente somar tudo, vai dar igual a 7. Só que eu não posso imaginar que a resolução da questão depende da gente sair escrevendo solução por solução. A beleza, né, da análise combinatória é exatamente essa: a gente encontrar um padrão de contagem para que, sem a necessidade de escrever elemento por elemento, a gente consiga chegar na resposta final. E como é que a gente faz isso? Usando um recurso que a gente chama de mudança de quadro, né? A gente está visualizando uma coisa e vai representar de uma forma diferente. Como é que a gente já fez isso em sala? O que é que eu quero no final das contas? É saber quantas soluções inteiras e não negativas eu tenho para essa equação aqui, ó. Porque cada conjunto desse que a gente coloca é uma solução da equação. E eu quero saber quantas soluções tem. Então, qual seria a ideia que a gente já passou em sala? A gente repete o sinalzinho de mais, que é exatamente o elemento que a gente usa para separar uma variável da outra, e para cada unidade a gente representa de uma forma diferente. A gente costuma utilizar as bolinhas, né? Então, 2 unidades são 2 bolinhas, aqui também são 2, aqui também são 2, 1 para cá e nada para cá. Então, isso aqui, ó, é que passa a ser agora a representação gráfica da minha questão. Eu deixo de representar de forma algébrica e passo a representação gráfica, porque fica mais fácil a gente visualizar o padrão. Aqui do mesmo jeito, ó, sinalzinho de mais, a gente simplesmente repete. Aqui é 0, não coloca nada. O 3 eu coloco 3 bolinhas, 0. Aqui, ó, 3 bolinhas e aqui 1 bolinha. Então tá aqui a representação da minha segunda solução. Mas a gente sabe que todas as outras soluções precisam apresentar o mesmo padrão. Então, o que é que eu vou fazer? Contar quantos objetos e qual é o tipo de objeto que cada solução apresenta. Aqui, se a gente for contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui eu tenho 11 objetos. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui também são 11 objetos. Então, a diferença de um para o outro não é a quantidade, tá? Mas pode ser o tipo de elemento. Então, vamos ver se é o tipo. Se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui a gente tem 4 sinais de adição e 2, 4, 6 e 7 bolinhas. Mas na outra, ó, se a gente for contar, a gente também tem 4 sinais de adição e tem 7 bolinhas. Então, qual vai ser a diferença de uma solução para outra? A diferença é a quantidade de elementos? Não é. A diferença é o tipo de elemento? Também não é. Mas existe diferença de uma solução para outra. Se a diferença não está na quantidade e no tipo, a diferença está apenas na ordem como a gente distribui os elementos. E na hora que a gente diz a diferença está na ordem, o que é que significa mudar a ordem? Mudar a ordem significa permutar os elementos. Então vamos fazer uma permutação de 11 elementos com repetição, né? Um repete 7 vezes e outro repete 4 vezes. Isso corresponde a 11 fatorial dividido por 7 fatorial vezes 4 fatorial. Na hora que você desenvolver isso aqui, o teu resultado vai dar 330. E aí 330 corresponde exatamente ao item E. Então, resposta da quinta questão, alternativa letra E, é uma questão que a gente chama de combinação completa, que no final das contas a gente acaba usando o recurso da permutação. Beleza, gente? Maravilha, maravilha. Mais uma questão aí, e feita brilhantemente pelo nosso grande mestre Alexandre Moura. E a gente lembra qual escola escolher. Eu vou dar uma dica. Vamos de VT? A escola que eu mais gosto é a primeira em aprovações Itaime em todas as cidades.
A escola de minha preferência é destaque em Olimpíadas e já representou o Brasil em 62 países. Eu prefiro a escola que mais aprova em medicina. A escola que eu estudei é a primeira do Brasil no Enem nos últimos 9 anos. Essas escolas são uma só e ela está sempre em primeiro. Farias Brito, primeiro e único, sempre. É isso aí. FB, a escolha perfeita para todos nós e para você também que está nos acompanhando aqui agora. Um abraço muito especial para todos os nossos alunos de todas as sedes que estão nos acompanhando. Então, um abraço muito especial para a galera do Pré-Vestibular Central, do Pré-Vestibular Aldeota, da sede Jovem Central, da sede Jovem Sul. Um abraço todo especial para o pessoal do Eusébio, é isso mesmo. E não podemos esquecer a nossa querida sede FB Sobralense e o nosso caçula lá do Cariri, que em breve já vai ter no ano que vem ensino médio e em breve terceiro ano também. Por falar em terceiro ano, por falar em Enem, por falar em escola e escolha correta, já estamos aqui já prontos para iniciar a nossa próxima questão. O professor Alexandre Werneck vai conversar com a gente sobre a questão de número 2 da biologia, com um tema muito especial, escolhido com muito carinho para esse momento. Já aproveito para lembrar que o professor Werneck também estará conosco nos momentos aí dos aulões de véspera, não é isso, professor Werneck? Muito obrigado pelo convite, a priori. E é muito, muito importante ter você conosco, né? Muito obrigado, muito obrigado. E não só por todo o carinho, por todo o conhecimento, mas por esse ser humano maravilhoso que você é. Todos nós temos um carinho muito especial por você, meu amigo Werneck. Muito obrigado, um abraço grande, viu? Bem, aqui nós estamos prontos para mais uma questão, né? O Sampaio sempre com seu carinho. Nós vamos resolver a questão, mas a princípio vamos mostrar qual habilidade será trabalhada. Bem, a habilidade 15. Olhemos, interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos biológicos em qualquer nível de organização dos sistemas biológicos. Mas aí eu quis casar essa habilidade, vou avançar aqui para mostrar aos colegas, com relação ao conteúdo programático, que é um outro ponto importantíssimo no Enem. Professor, o senhor vai falar sobre situação experimental usando como tema o quê? Bem, olhando aqui o primeiro parágrafo da matriz referência do Enem, nós temos aqui um ponto importantíssimo, ó, que eu estou destacando, que é o fenômeno de diferenciação celular e também o tema noções sobre células-tronco. Vejam o grau de importância, meus queridos, com relação a esse norte, esse alicerce que usamos em sala de aula para poder construir não só a nossa aula, mas o seu conhecimento em direção ao Enem. Então, indo em direção à questão agora, você já sabe que trataremos de uma situação experimental dentro do conteúdo programático células-tronco. O experimento cultivou células-tronco embrionárias em diferentes meios de cultura, ponto importante a ser destacado. Em um meio com fatores de indução específicos, essas células diferenciaram-se em cardiomiócitos, células do músculo cardíaco, que passaram a se contrair espontaneamente. Esse modelo é crucial para o estudo de regeneração tecidual. Sabemos nós que isso inovará, por exemplo, a questão da cirurgia, tá? E aí eu botei um gráfico, utilizando-se também da matemática, que ela é a mãe de todas, não é isso, Alexandre? Esse gráfico nos revela, mãe de todas as ciências, ela revela nesse gráfico a porcentagem de células diferenciadas. Você vê a frequência do batimento, né? Ou seja, da contração dessas células e também os fatores de indução. Quando a gente aumenta os fatores de indução, uma coisa importante deverá ser dita. Primeiro, vamos para a base teórica. A célula-tronco, quando você surgiu nesse planeta, você era uma célula-tronco chamada zigoto. Você era a única célula surgida pela união de gametas. Essa única célula, chamada célula-tronco totipotente, ela tinha potência total de se transformar em qualquer outra célula. É claro que com o decorrer do desenvolvimento embrionário,
essa célula foi se multiplicando e, ao se multiplicar, seguiu caminhos distintos. Estamos aqui conversando por causa disso. Nesse contexto, essa célula-tronco sofreu o fenômeno de quê? Diferenciação celular. Uma célula-tronco se especializou em várias células, cada uma em um local específico, com funções específicas, tá? Então, esse experimento leva a essa busca de interpretarmos como é possível tornar uma célula-tronco em uma célula especializada em laboratório, né? Porque isso acontece naturalmente. Mas pensemos o seguinte, se você pega uma célula-tronco e bota no meio de cultura que simula o cérebro, como a questão do Enem já fez isso, essa célula se diferenciará em células cerebrais. Se agora eu pego uma célula e coloco ela no meio que simula um músculo, essa célula se diferenciará numa célula muscular. Com isso, existem fatores químicos que vão permitir essa diferenciação celular. Então, percebemos a influência de fatores externos adquiridos com a alimentação, a produção de substâncias internas, à medida que esses compostos vão chegando dentro dessa célula que está em desenvolvimento, e tudo isso contribui para a especialização celular. Daí a necessidade de entendermos o quanto os fatores externos interferem nesse mecanismo denominado diferenciação celular. Então, guardem um ponto importante. Haverá necessidade da prova de ciências da natureza, acredito eu também nas outras áreas além da biologia, na química e na física, a interpretação de tabelas, a interpretação de gráfico, e chegar à conclusão, se você observar esse gráfico, o quanto os fatores de indução aumentaram, e à medida que esses fatores de indução aumentaram, também aumentou o fenômeno de diferenciação, a porcentagem de diferenciação e também a eficiência dessa diferenciação, porque a contração da célula também mostrou-se eficiente. A partir do momento que a medicina avançar no conhecimento desses fatores de indução, esses fatores externos que são adquiridos pela célula e, consequentemente, estimulam o fenômeno de diferenciação, haverá melhor possibilidade para o tratamento e cura de doenças que outrora não eram, tá? Não era possível. Então, voltando à questão, nós temos a interpretação do experimento descrito e do gráfico permitem compreender que células especializadas revertem espontaneamente? Bem, não. Uma célula-tronco se torna célula especializada e essa desdiferenciação, né, que é voltar à condição inicial, não é da nossa célula, né, não é do nosso organismo. Você pode observar isso, por exemplo, em poríferos, em esponjas. Meio de cultura não influencia na diferenciação celular, com certeza. Aonde está aquela célula, naquele meio, haverá um estímulo na sua diferenciação. Por isso que o item resposta é a letra C. Fatores externos controlam essa especialização celular. Cardiomiócitos não se formam a partir de célula-tronco, seria uma interpretação errada, já que o experimento, né, a conclusão do experimento, o experimento sucedeu tranquilamente. A contração celular independe completamente de processo de diferenciação. Esse mecanismo de tornar uma célula-tronco uma célula diferenciada, ela também tem um grau de ser saudável ou não. No caso aí, ela se diferenciando adequadamente, ela exercerá a sua função específica de forma correta. Com isso, percebemos, a partir do conhecimento de célula-tronco, a interpretação do gráfico, concluímos ser a letra C, opção resposta dessa questão. Obrigado e até a próxima. Maravilha, mais um show de informações deste momento. E aí, o próximo Boa Noite, o abraço especial para uma turma também muito especial aqui para nós do Farias Brito, vai ser dada pelo próprio professor Alexandre Moura, porque ele é professor dessa turma, uma turma muito querida, que é a turma do Supermed Moura. E aí, o pessoal do Supermed tem acompanhado, tem feito um trabalho de excelência, né? Você que tem acompanhado aí ele durante todas essas semanas, e eles vão poder, inclusive, participar conosco do nosso momento de aulão, que você também vai participar. Você aproveita, faz o combo aí.
Com certeza, né? Sempre a gente convida, é uma turma muito legal de se trabalhar, né? É um prazer. Já está nesse projeto há alguns anos e cada vez que o tempo passa a gente consegue ver mais carinho, mais entrosamento, né? Mais vontade dessa turma FBMed, por isso que cresce tanto, né? O Supermed a cada ano, né? E assim, mais uma vez fica o convite de vocês participarem, de vocês acompanharem assiduamente esses programas no Vestibular no Ar, que foram elaborados, tá, gente? Com muito carinho, com muita atenção, para que vocês consigam tirar o máximo proveito de todas as questões que a gente está resolvendo, tá? Então, vamos aqui para a nossa questão de número 6, então. Vamos lá anotar comigo. Pessoal, questão de número 6 vai falar a respeito de outro tema. Deixa eu colocar aqui outro pincel. Então, a questão de número 6 vai falar a respeito de um outro tema que é bem interessante e que já foi cobrado na prova diversas vezes. É o que a gente chama de distribuição binomial de probabilidades. E aí eu trouxe um texto aqui para vocês, um texto bem interessante, associado exatamente à compra de passagens aéreas, né? Talvez alguém já tenha passado por esse problema. Então vamos ler aqui o texto comigo. O texto diz o seguinte, pessoal: de acordo com as normas de um país, companhias aéreas podem vender até 10% a mais de bilhetes do que a capacidade da aeronave. É estranho, mas é permitido, né? Vender mais bilhetes do que a capacidade da aeronave. Por ser comum que alguns passageiros não compareçam ao embarque. Para um voo operado por uma aeronave com 150 lugares, foram vendidos 165 bilhetes. A companhia responsável pelo voo estima, com base em seus históricos, que a probabilidade de um passageiro qualquer não comparecer, que eles chamam aí de no-show, né, ao embarque é de 6%, sendo os eventos de comparecimento ou não entre passageiros totalmente independentes. Considere que quando um passageiro comparece, ele ocupa um dos lugares disponíveis. E aí a pergunta da questão é o seguinte: eu quero saber qual é a probabilidade de que exatamente 150 passageiros compareçam ao embarque, tá? Então vamos ver aqui como é que a gente faz a resolução dessa questão. Gente, primeira coisa a perceber é observar quantos bilhetes foram vendidos. O enunciado disse que foram vendidos 165 bilhetes. Então vamos colocar aqui os 165 bilhetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Tá? Aqui são 165 bilhetes que foram vendidos. Beleza, desses 165 bilhetes, o que é que o enunciado da questão pede? A probabilidade de que exatamente 150 passageiros compareçam, tá certo? Então isso aqui é o bilhete de número 1, bilhete 2, bilhete 3, vai até o bilhete 150, aí aqui o bilhete 151, 152, 153, vai até o bilhete 165. 165 bilhetes foram vendidos. O que é que eu espero? Que 150 passageiros compareçam ao embarque. Então eu vou colocar o seguinte: eu vou dizer que esse passageiro aqui está presente, 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 presente. 150 passageiros estão presentes. E os outros passageiros aqui, eles estão ausentes, né? E aí, desse jeito, a gente não vai ter problema, porque a aeronave só tem 150 lugares de capacidade e você tem 150 passageiros presentes, lembrando que foram vendidos 165 bilhetes. Então, a gente está contando aí com essa estatística de que uma parte das pessoas que compra acaba não comparecendo na viagem, certo? E aí a pergunta da questão é a seguinte: qual é a probabilidade? Tá, o que é que o enunciado já deixa claro para a gente? Já está escrito como informação, eu não estou concluindo nada, isso é informação, onde o texto diz, ó, que a chance de um passageiro não comparecer aqui, ó, a probabilidade de um passageiro não comparecer é de 6%. 6% a chance de estar ausente. Então, eu vou representar assim, ó, 0,06, né? Que é 100%. Agora, lembrem que o enunciado da questão está confirmando, né, que a presença ou ausência de cada passageiro independe do outro. Então, como os eventos são independentes, a chance da ausência é de 0,06
para cada um desses passageiros, tá? Mas se a chance de ausência é 6%, então qual é a chance de um passageiro estar presente? Né? Vejam que uma probabilidade complementa a outra. A pessoa ou vai ou não vai se apresentar para o embarque. Se a chance de estar ausente é 6%, qual é a chance de estar presente? 94%. Então, para cada passageiro presente, a probabilidade seria de 0,94. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, 0,94. Quantas vezes esse 0,94 vai aparecer? 150 vezes. Quantas vezes o 0,06 vai aparecer? 15 vezes, né? São 165 ao todo, aqui tem 150 mais 15. Lembrando ó, que por conta da independência dos eventos, está aqui o primeiro bilhete, e o segundo, e o terceiro, e o quarto. Entre um evento e outro, o conectivo que a gente está usando é exatamente o conectivo do fator multiplicativo, que é o conectivo I, né? Então aqui você vai ter, ó, 0,94, 0,94, 0,94, 0,94, né? 0,94, 150 vezes. Isso aqui é a mesma coisa que 0,94 elevado a 150. E esse aqui quanto é? Esse aqui é 0,06 elevado a 15. Bem, nós temos isso aqui como resposta. Só que quando a gente olha para as alternativas, a gente vê o seguinte, ó, Alexandre, fora esse 0,06 elevado a 15 e o 0,94 elevado a 150, a gente ainda tem mais um elemento aparecendo. Que estrutura é essa que está aparecendo na frente? Isso que está aparecendo é o que a gente chama de número binomial. Isso é uma outra forma que a gente tem de representar uma combinação. Ou então, pode ser uma permutação com elemento repetido. Alexandre, mas por que isso? Porque vejam só, quando a gente escreve desse jeito aqui, a gente está dizendo para vocês que o primeiro bilhete representa uma pessoa que está presente, o segundo também, o terceiro também, o quarto também, mas na realidade essa sequência ela não precisava ter acontecido exatamente dessa forma. Eu preciso que 150 passageiros estejam presentes e 15 estejam ausentes, mas eu não preciso escrever esses elementos exatamente nessa ordem. Eu preciso que seja nessa quantidade, mas eu não preciso que seja exatamente nessa ordem. Então a gente ainda pode pegar todos os elementos que representam um conjunto e fazer o que com esses elementos? Fazer uma troca de posição. Essa troca de posição corresponde a uma permutação. Então vai ser uma permutação de 165 elementos, mas não são os 165 elementos todos distintos. A gente tem uma repetição. Tem um elemento que aparece repetido 150 vezes, que é a presença, e outro elemento que aparece repetido 15 vezes. Isso aqui corresponde a 165 fatorial, 150, né? Ó, 150 fatorial vezes 15 fatorial. Alexandre, mas se a gente olhar para as alternativas, não tem nenhuma alternativa que tem essa permutação. Você não está dizendo que essa expressão que está aparecendo na frente, isso corresponde a um número binomial? E o número binomial não é outra forma de representar uma combinação? Perfeito. Agora, pessoal, qual é o pulo do gato nessa questão? É você perceber que essa permutação com elemento repetido, ela é numericamente igual a uma combinação. Eu posso representar essa permutação aqui por uma combinação de 165 para escolher 150, ou então eu posso representar através de uma combinação de 165 para escolher 15. Os elementos da combinação estão aqui, ó, 165 para escolher 150 ou 15. Porque se você for usar a fórmula da combinação, vejam que vai dar a mesma coisa, né? Ó, como é que faz a combinação de 165 para escolher 150? 165 fatorial, 150 fatorial e a diferença 165 menos 150 que dá 15 fatorial. A mesma coisa para cá. E aí lembrar ó, que isso aqui pode ser representado da seguinte maneira. Isso aqui é o binomial 165 sobre 150 e esse aqui é o binomial 165 sobre 15. Então a nossa resposta final da questão vai ficar da seguinte maneira. A probabilidade pedida vai ser um desses binomiais, esse ou esse aqui.
vai dar exatamente a mesma coisa, numericamente era o mesmo resultado, aí eu vou ter que multiplicar isso aqui por 0,94 elevado a 150 vezes 0,06 elevado a 15. Se a gente for olhar para as alternativas, primeiro, já dava para matar a alternativa correta, mesmo que a gente não fizesse essa operação aqui com a combinação. É só a gente olhar assim, ó, a única alternativa que tem o 0,94 elevado a 50, qual é? O 0,94 elevado a 150 é o item D, né? 0,94 elevado a 150, 0,06 elevado a 15, e essa combinação ou número binomial, que é 165 sobre 150. Com isso, a alternativa correta da questão é a alternativa da letra D de dado. Lembrando, gente, que esse tipo de questão nós já fizemos diversas vezes em sala de aula, e eu tenho certeza que isso para vocês é de forma bem tranquila o entendimento, não é isso? Então vamos fazer mais questões, que é para chegar lá na hora da prova e gabaritar, tá? Contigo agora, Werneck. Meus amigos, eu vou lhe dizer uma coisa. Só o meu amigo mestre Moura para poder facilitar e tornar o seu caminho mais viável, mas eu estava fazendo aqui umas contas, vou já pedir aqui ajuda ao meu amigo Moura. 1, 2, 3, aí depois 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peraí, eu acho que tem um VT que vai nos ajudar a fazer essa conta aí melhor. Quantas vezes primeiro lugar no Brasil? Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saiu o resultado do Enem. Farias Brito, primeiro lugar do Brasil no Enem nos últimos 9 anos. Farias Brito, 90 anos de educação com juventude. É isso aí. Foi conta simples. 9 vezes primeiro lugar do Brasil no Enem, com muito orgulho, com muita honra e com muita responsabilidade em conduzir toda essa estrutura para você. Hoje nós estamos aqui por você e para você que está nos acompanhando. Você das escolas conveniadas, você aluno FB, você que está pela primeira vez aqui no nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Aproveite desse material, porque nós fazemos com muito carinho. E agora nós vamos para a próxima questão com meu querido Alexandre Werneck. Hoje, noite dos Alexandres. Vamos lá, Werneck. Vamos lá, né? Vamos lá para mais um tema extremamente atual, que trata sobre o microbioma intestinal. Vamos entender o que seria isso. Mas, a princípio, vamos lá para qual habilidade está sendo mostrado para você agora, a competência 4 de Ciências da Natureza, e a habilidade 14, que diz o seguinte: identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como a manutenção do equilíbrio interno, que é a homeostase, a defesa, as relações com o ambiente, sexualidade, entre outros. Então, percebam que esse tema tem relação direta e indireta com o processo de fisiologia. Como aqui na questão é tratado a fisiologia humana e a relação da nossa microbiota, vamos então explorar esse ponto. Então, vamos dar uma olhada na terceira questão agora, meus queridos. O microbioma intestinal humano, composto por trilhões, tá? Composto por trilhões de micro-organismos, funciona como um órgão metabólico essencial, né? Bem, nós temos ali o intestino e lá um monte de micro-organismos que contribuem, né? Botei entre aspas, como uma espécie de um órgão, né? Não um órgão, mas micro-organismos, que contribuem para esse metabolismo essencial, que seria o funcionamento adequado do intestino. Pesquisas recentes revelam que essa comunidade, que são várias populações, né, vários indivíduos, não é um mero passeio, mas uma peça central na manutenção, lembra? Da matriz, do equilíbrio interno, ou seja, da homeostase corporal. Então vejam que interessante. Quer dizer que para a minha saúde,
para que meus órgãos estejam trabalhando adequadamente, outros seres contribuirão para isso, né? É um ponto importante a ser destacado. E no passado, Lynn Margulis, uma grande cientista, ao lançar a hipótese endossimbiótica, né, essa hipótese aqui, ó, hipótese endossimbiótica, já foi tema de Enem, tá? Já foi tema de Enem. Você procurando as questões no FB Comenta, lá está todas as questões do Enem estão comentadas, você acha essa questão, certo? Da hipótese endossimbiótica de Lynn Margulis, que revela o quê? Revela que no passado, há muito tempo atrás, micro-organismos foram fagocitados e bactérias heterótrofas e aeróbias evoluíram para o que nós chamamos hoje de mitocôndria. Vejam o grau de importância dos micro-organismos na nossa existência. Entre funções dessa microbiota, destaca-se fermentação e muitas vezes a formação de substâncias que vão nutrir células do próprio intestino, síntese de vitaminas, isso mesmo. A microbiota intestinal pode produzir, por exemplo, vitaminas do complexo B, como a B12, e a vitamina K, que é a antihemorrágica. Então vejam que a saúde da nossa flora intestinal, que agora está sendo estudado pelos médicos com a ideia dos probióticos, é de fundamental importância, por exemplo, você preservar, através de uma boa alimentação, o cuidado da seu microbioma intestinal, até mesmo para evitar muitas das doenças, né? Muitas das doenças. Bem, dentro desse contexto, também a proteção contra patógenos. Sabe-se que a disbiose, desequilíbrio dessa flora, tem sido correlacionados a uma gama surpreendente de condições. Doenças intestinais crônicas, como a de Crohn, além disso, distúrbios metabólicos, como a diabetes tipo 2, a obesidade e até problemas neurológicos, ansiedade e depressão, mostram essa relação desse eixo intestino-cérebro. Mantendo a saúde intestinal, todo o teu corpo responde. Então, o corpo humano mantém seu equilíbrio interno por meio de complexas interações com sistemas diversos. A leitura do texto e o conhecimento sobre fisiologia humana permite afirmar que o microbioma intestinal é crucial porque apenas digere alimentos de maneira simples? Não, ele é importante, vai além disso. Ele é capaz de fornecer nutrientes importantes para as outras células que fazem parte do nosso organismo. É formado somente por bactérias potencialmente patogênicas? Não, pelo contrário, essas bactérias devem estar no nosso intestino contribuindo com a nossa homeostase. Sua simples presença garante a saúde do hospedeiro? Não, existe um microbioma específico que está sendo analisado e muitas vezes o estudo desse microbioma do paciente pode revelar muita coisa sobre a sua saúde, né? Seu desequilíbrio não afeta outros órgãos do corpo, sabemos pela leitura do texto que afeta, e o detalhe, realiza funções que auxiliam na imunidade e no metabolismo energético. Como assim essa é a opção resposta, professor? A letra E. Bem, como eu disse, as vitaminas, elas podem participar ativando enzimas do metabolismo energético. Além disso, nós temos a questão da imunidade intestinal, como dito no texto, a metabolização de compostos que comemos, né, lipídios, por exemplo, e a metabolização desse lipídio disponibilizando determinadas substâncias que são úteis para a sua célula de defesa intestinal. Então, a saúde das suas células intestinais estão sendo mantidas por esse microbioma. Então, nós temos que nos preocupar, além do estudo, com o nosso corpo. Como ter um melhor rendimento no estudo? O equilíbrio. E esse equilíbrio também tem a ver com o equilíbrio da flora. O uso prolongado de antibiótico tem que ter acompanhamento médico. O uso da automedicação pode desequilibrar sua flora, né, seu microbioma, e trazer consequências, como nós estamos observando nesse texto. Tá? Então, dentro desse contexto que é o microbioma intestinal, e analisando junto da óptica da habilidade 14, com segurança encontramos a letra E
como opção resposta dessa questão. Auxilia a imunidade, fornecendo nutrientes importantes para nossas células de defesa intestinal e gerando substâncias que vão interferir no funcionamento do corpo como um todo, como, por exemplo, o metabolismo energético, tornando a letra E opção resposta dessa questão. Muito bom. Maravilha! E você fica ligado na nossa programação, estamos terminando aqui, né, caminhando para terminar hoje, quinta-feira, dia 30 de outubro, estamos caminhando para terminar a nossa primeira semana de revisão. E você sabe que aqui no FB nós compartilhamos conhecimento. Semana que vem continua o nosso processo aqui de vestibular no ar, só que você já sabe que semana que vem a gente começa a focar especificamente na área de ciências humanas e linguagens. A gente já quer deixar um convite muito especial para você que não é aqui da nossa cidade, que não é aluno do FB, mas você que quer acompanhar um aulão muito especial, já sabe, no dia 8, então na véspera do primeiro dia de prova do Enem, você pode acompanhar pelo YouTube, aqui mesmo no FB Online, um super aulão com toda a equipe de linguagens, redação e ciências humanas. Dia 8 de novembro, às 9 horas da manhã, então você é o nosso convidado especial. Porque na outra semana, do dia 15, será a vez dos colegas aqui da Matemática e Natureza, de que ambos estarão participando conosco, tanto no presencial quanto no online, e você já é nosso convidado no mesmo horário, tanto no dia 8 de novembro quanto no dia 15 de novembro, data célebre brasileira, na proclamação da nossa República, 9 horas da manhã, você é nosso convidado especial. E nós já estamos a postos com a próxima questão do meu querido amigo, mestre Alexandre Moura, que vai fazer a nossa próxima questão de matemática. Então vamos lá, de questão de número 7, questão campeã do Enem, essa aqui, viu? Questão de número 7, gente, o anunciado diz o seguinte: uma empresa de telemarketing está analisando a eficácia de uma nova estratégia de contato com clientes. A estratégia consiste em ligar para o mesmo cliente 3 vezes em dias diferentes. Loucura chata isso aí, né? Se o cliente não atender nenhuma das 3 ligações, a empresa desiste do contato. Dados históricos mostram que a probabilidade de um cliente específico atender a uma única ligação é de 0,4, ou seja, 40%. E que cada tentativa de ligação é um evento independente. A gerência da empresa considera que a estratégia é eficaz se a probabilidade de um cliente ser contatado, ou seja, atender pelo menos uma das 3 ligações, for superior a 80%. Então ele acha, né, a gerência considera que a estratégia é eficaz se a pessoa atender pelo menos uma das 3 ligações, se a probabilidade for superior a 80%. Diante dessa proposta de intervenção na forma de contato, qual conclusão correta que a gerência deve ter sobre essa nova estratégia? Então, a estratégia vai ser considerada realmente efetiva, né, eficaz, ou não vai ser eficaz? Então, vamos lá. Tem uma parte do problema que é particularmente importante, porque a gente já viu que tem um gatilho exatamente no texto, que vai nos levar a um tipo particular de resolução. Tem um momento da questão em que o enunciado pergunta o seguinte, ó: qual é a probabilidade, não é qual é a probabilidade do cliente atender pelo menos uma das 3 ligações? Probabilidade de atender pelo menos uma das 3 ligações. Esse tipo de questão também a gente já trabalhou em sala de aula algumas vezes e a gente já comentou com vocês que tem um gatilho aqui no texto, né? É fácil de perceber que nós temos uma questão relacionada ao tema de probabilidade e na própria pergunta aparece esse pelo menos. Então o que é que a gente já comentou com vocês? Que essa questão aqui, gente, provavelmente é uma questão que trata de um tema chamado evento complementar, que é quando você calcula exatamente o que a questão não te pede por conta da facilidade. Como é que a gente sabe se isso realmente tem a ver com evento complementar? A primeira coisa que a gente faz, e lembrem que não é uma questão de adivinhação, é uma questão de metodologia. Eu tenho uma questão de probabilidade e na minha pergunta tenho pelo menos. Então, normalmente, isso vai gerar vários casos. Então, a gente começa escrevendo o que a gente chama de espaço amostral. Dentro da probabilidade, o que é o espaço amostral? É o conjunto que nos mostra
todos os resultados possíveis que uma experiência consegue gerar. Cada experiência que eu realizo gera resultados, né? E se a gente consegue determinar todos os resultados, a gente está diante de um conjunto que a gente chama de espaço amostral. Então vamos lá, vamos nos concentrar na probabilidade de atender ou não, porque a pergunta é exatamente em relação a isso, 3 ligações. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá. Quando você recebe 3 ligações, pode ser que você atenda as 3, pode ser que você atenda 2, pode ser que você atenda uma ligação e pode ser que você não atenda ligação alguma, né? Então você recebeu 3 ligações. O que é que pode acontecer? Ou você atendeu as 3, ou atendeu 2, ou uma, ou não atendeu nada. O que é que eu preciso? Eu preciso atender pelo menos uma das 3 ligações. Onde é que tem dentro do espaço amostral? Lembrando que o meu espaço amostral representa 100% daquilo que pode acontecer. Então, dentro do meu espaço amostral, onde é que a gente indica pelo menos uma ligação atendida? São esses casos aqui, né? Que tem pelo menos uma ligação atendida. Então, é isso que eu quero calcular. Isso aqui corresponde ao que a gente chama de casos favoráveis. É essa probabilidade que me interessa calcular. Só que calcular de forma direta essa probabilidade dá um pouco de trabalho, porque como são 3 casos, eu teria que analisar cada um deles separadamente. O que é mais inteligente? Não é que seja obrigado, mas qual seria uma estratégia mais prática, mais inteligente? Seria a gente calcular exatamente o que está sobrando, ó. Não porque isso aqui foi pedido, mas porque dá menos trabalho. Se a gente consegue saber que probabilidade é essa, então fatalmente o complemento para 100% seria a probabilidade que está sendo pedida. Então eu vou responder a pergunta que foi feita, mas eu vou responder pelo evento complementar primeiro. Então o que é que o evento complementar indica? A chance de você receber 3 ligações e não atender a primeira, não atender a segunda e não atender a terceira. O que é que o texto diz lá? Ó? Lá no texto está dizendo que a probabilidade da pessoa atender a ligação é 0,4. A probabilidade de atender. Então, qual seria a probabilidade de não atender a ligação? 60%, 0,6. Então, ó, 60%, que é 6 sobre 10, vezes 6 sobre 10, vezes 6 sobre 10. Se a gente efetuar esse produto aqui, ó, aqui o denominador vai dar igual a 1.000 e o numerador 6 vezes 6, 36, vezes 6, 216. Para a gente transformar isso aqui em porcentagem, o que é que seria interessante? Deixar o nosso denominador igual a 100. Ele está 1.000, para virar 100, divide por 10. Para não alterar, você divide aqui por 10 também. Então, você vai ter 21,6 sobre 100. Isso corresponde a 21,6%. Isso é o meu evento complementar. Como o meu espaço amostral corresponde a 100% dos casos, e esse evento em específico corresponde a 21,6%, quanto é que está faltando para cá? Para cá está faltando 78,4%. Então, a probabilidade de um cliente atender pelo menos uma das ligações é 78,4%. Mas o que é que o texto diz? Que a gerência considera que a estratégia é eficaz, né, se o cliente atender, né, se a probabilidade dele atender pelo menos uma ligação for superior a 80%. Essa probabilidade aqui é superior a 80%? Não é. Então significa dizer que a estratégia não é eficaz. Onde é que tem dizendo que a estratégia não é eficaz? É na letra B e na letra D. Só que na letra B diz que ela não é eficaz porque a probabilidade do cliente ser contactado é 78,4%. Verdade, a letra B, né? E a letra D diz que ela não é eficaz porque a probabilidade do cliente não ser contactado é 11,6%, tá? Mas a chance dele não ser contactado não é 11,6%, é 21,6%. Então, com isso, a alternativa correta da questão é a alternativa da letra B de bola para a questão de número 7, a nossa famosa probabilidade com evento complementar. É isso. Ah, mas tem uma probabilidade que eu tenho certeza que essa vai ser extremamente positiva, de você conhecer uma instituição que vai desde a criança até o ensino de graduação e pós-graduação, porque aqui no Farias Brito, o FBUni, ele te oferece essas oportunidades do ensino superior e da sua pós-graduação, não é isso, gente?
O Centro Universitário Farias Brito acaba de ser avaliado pelo MEC e obteve conceito máximo. Em todos os 47 indicadores avaliados, o FBUNI recebeu o conceito máximo do MEC. FBUNI, conceito institucional máximo em 100% dos indicadores do MEC. O FBUNI é o máximo em tudo para quem quer ser o máximo. Centro Universitário Farias Brito, o máximo. Vou aproveitar, inclusive, para dar uma dica muito especial. Já depois de mais de 30 anos de formado, voltei para a sala de aula, sou hoje aluno com muito orgulho aqui do Centro Universitário Farias Brito, no curso de Direito, curso de Bacharelado em Direito, e fica o meu convite para você que também tem o desejo de fazer a sua segunda graduação, de fazer um novo curso. Vai ser, olha, muito especial se você puder conhecer um pouco da estrutura do FBUNI. Tivemos vestibular agora, recentemente, e os nossos alunos estão super empolgados com a possibilidade de dar continuidade a uma instituição de excelência, padrão de excelência no MEC, tanto na educação básica como também no ensino superior. Não é isso, meu querido Werneck? É isso mesmo, meu querido. Vamos nos preparar agora, com certeza, para mais uma questão, tá? Que trata agora de biologia, a habilidade 16. E essa habilidade 16, vamos dar uma olhada nela. Compreender o papel da evolução na produção de padrões, processos biológicos ou na organização taxonômica dos seres vivos. Então, aqui você vê possibilidades, no plural, com relação a essa habilidade. Especificamente, vamos trabalhar a compreensão do papel da evolução na produção de padrões. É exatamente o que a questão está mencionando. Embora adaptadas para funções tão distintas, como saltar de um sapo, rastejar de um lagarto, voar de um pombo, correr de um cavalo e nadar de uma baleia, a arquitetura fundamental do membro anterior permanece conservada nesse grupo. O que é essa arquitetura fundamental? A sua constituição básica. Se você observar essas estruturas, tem algumas estruturas em comum, seja a pele, seja o osso, por exemplo. Esta constatação sustenta uma poderosa interferência sobre a história da vida. Então, percebemos que há um convite nessa questão a analisarmos a relação evolutiva entre os seres. E quando a gente faz isso, em termos anatômicos, nós estamos diante daquilo que chamamos de evidências evolutivas. E percebemos que nessa questão, a variedade de estruturas mostradas, existe uma arquitetura fundamental. Essa arquitetura básica já vem trazida do ancestral comum. Então, se a gente retroceder o relógio, observaremos que há muito tempo atrás, esse ancestral comum, né, se multiplicou, e ao se multiplicar, os diversos indivíduos sofreram um processo evolutivo impulsionado por fatores evolutivos como a mutação, que é o fator fundamental para o surgimento de novos genes, e, consequentemente, esses genes serão selecionados, aqueles que determinarem características adaptativas interessantes. Temos aí a ideia darwiniana na sua essência, e temos essa variedade de indivíduos com essa relação de ancestralidade, fazendo então em voga a ideia da homologia. Bem, mas por que essa diversidade de características? Nós podemos mencionar, como eu mencionei há pouco, a mutação provocando essa divergência adaptativa, essa divergência evolutiva, mas lembrando aos colegas que há, obviamente, uma essência, que é a ancestralidade comum. Considerando os princípios da evolução biológica, a poderosa interferência a que o texto se refere é: bem, meu amigo, a seleção natural independe de restrições históricas. O que são essas restrições históricas? São momentos da história do planeta e a vida dentro desse planeta se transformando e sofrendo fatores externos.
Então, a seleção natural depende dessas restrições em determinados momentos cronológicos do nosso passado, e do presente e do futuro, já que a seleção natural é um fenômeno que pode estar presente a todo momento. A função determina completamente a forma anatômica. Bem, se a função determinasse a forma anatômica, haveria um distanciamento de um princípio, né, que seria a ancestralidade comum. E não é o tema mencionado na questão, não é um estudo, né, centrado na questão. É importantíssimo falar, acredito, de forma geral do Enem, que aquilo que está no texto é o nosso norte para encontrarmos o correto item, que ainda não achamos. A plasticidade do organismo supera a herança genética. Bem, também é um outro tema que não é observado, mas nós sabemos que há uma relação entre a herança genética, fatores ambientais e as diversas estruturas orgânicas. Então não há uma superação, e sim uma relação. A existência de um ancestral comum para os tetrápodes, esse termo tetrápode tem relação com o ancestral comum e, consequentemente, essa variedade de indivíduos que aí estão. Como mencionado, mesmo, chamando a atenção ao texto, mesmo a diversidade funcional, há uma essência de ancestralidade. Então, a opção D é a opção resposta. Mas, eliminando a letra E, a convergência adaptativa é um fenômeno contrário ao que nós estamos mostrando. Nós temos espécies que não possuem um elo evolutivo próximo, né? Por exemplo, a asa de uma borboleta e a asa de uma ave são dois indivíduos distantes evolutivamente, mas convergem funcionalmente. Então aqui nós estamos fazendo uma analogia e não uma homologia. A homologia tem relação à ancestralidade comum e a analogia à semelhança funcional entre estruturas, mesmo havendo um distanciamento evolutivo, mostrando uma convergência adaptativa. Diante disso, né, encerro a minha última questão, a questão 4. Espero ter contribuído para você adquirir ainda mais segurança naquilo que tratamos durante o ano, né, com relação às habilidades. Pude mostrar algumas habilidades e trabalhar elas. Eu desejo para você muita tranquilidade. Já fizemos, como o Sampaio já falou, o nosso trabalho. E agora eu passo a bola para o nosso amigo Alexandre Moura. E enquanto o Alexandre vai se posicionando aí no quadro, nós queremos lembrar você dos nossos 2 aulões de vésperas, dias 8 e 15 às 9 horas da manhã, aqui mesmo no canal do FB Online. E além disso, não esqueça, em parceria com a Folha de São Paulo, estamos fazendo a cobertura de vários eventos importantes. Fizemos agora recente a cobertura da Unicamp, vamos fazer a cobertura do Enem em tempo real, então tão logo a prova, né, encerre, então nós já começamos a fazer todo o trabalho, né, de cobertura, de gabaritação da prova, o gabarito extraoficial feito por toda a equipe de professores do Farias Brito nos dias 9 e 16. Então, coloque aí na sua agenda, dia 8, dia 15, aulão de véspera, você se prepara com aquela cereja do bolo e nos dias 9 e nos dias 16, você tem a oportunidade de fazer aquele cheque das questões, aquele gabarito extraoficial, para lhe deixar tranquilo que você vai conquistar resultado. Por falar em resultado, estamos em momento de celebração. Celebração pelo ITA, celebração pelo IME nas suas primeiras fases, no momento em que a segunda fase está acontecendo, mas celebrando já os primeiros resultados, e não só isso, celebrando 9 vezes primeiro lugar no Enem, porque é o MEC que diz, e além disso, as universidades particulares aqui, que nós estamos muito felizes por mais e mais aprovações, não é isso, gente? Saíram os resultados de 2 vestibulares para medicina da Unicristos. No primeiro, foram ofertadas 98 vagas e todas as 98 foram preenchidas por alunos do Farias Brito. O segundo vestibular da Unicristos para medicina tinha 50 vagas e todas as 50 vagas também foram conquistadas pelo Farias Brito em medicina. Farias Brito máximo em medicina.
Então a gente fica muito feliz, saiu agora recentemente o resultado da Unifoco, primeiro lugar em medicina, segundo lugar em medicina, também na Unicristos, vocês tiveram a oportunidade de ver aí o VT da Unicristos, e agora no seu resultado mais recente, primeiro, segundo e terceiro lugares, onde nós temos, somando as duas, Unifor e Unicristos, 97 aprovações, e nós ficamos muito felizes, porque é resultado do trabalho de todo um grupo, de toda uma equipe, de todos os diretores, supervisores, coordenadores e principalmente essa equipe brilhante de professores que o professor Alexandre Moura aqui representa a cadeira de matemática e vai fazer a sua última questão para encerrar com chave de ouro, então, esse nosso encontro de hoje. Então vamos lá, gente, para a nossa última questão bem tranquila, questão bem recorrente na prova e de um assunto que certamente todo mundo tem mais facilidade, que é exatamente a parte de estatística, tá? Vamos aqui para o enunciado. O enunciado diz assim, gente: no competitivo cenário do Campeonato Brasileiro, a disputa por uma boa classificação é intensa em todas as partes da tabela. Fatores como o saldo de gols, que é a diferença entre o número de gols marcados, que ele chamou de GP, né, os gols pró, e os gols sofridos, os gols contra, não apenas refletem o desempenho de uma equipe, mas também podem ser decisivos como critério de desempate. Um saldo de gols negativo, por exemplo, indica uma defesa vulnerável ou um ataque pouco eficiente, características comuns entre as equipes que lutam na parte de baixo da classificação. Para analisar o padrão de desempenho dos clubes com as piores campanhas, um jornalista esportivo montou a tabela a seguir, que mostra os dados dos 8 últimos colocados ao final da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Aí nós temos a classificação, isso é relativa à 24ª rodada, né? Quem era o 13º, 14º, 15º até o 20º time. E aí para cada uma dessas equipes a gente tem os gols pró, né, quantos gols foram marcados e quantos gols contra. A pergunta da questão é bem simples. A pergunta é, considerando os dados representados na tabela, o valor da mediana do saldo de gols dessas 8 equipes. Então o que é que a gente vai fazer nessa questão aqui? Eu tenho que me concentrar no saldo de gols. O próprio texto diz pra gente que saldo de gols o que é? É a diferença entre a quantidade de gols marcados e a quantidade de gols sofridos. Então, para cada uma dessas equipes, Atlético, Grêmio, Vasco, a gente vai calcular o saldo de gols, tá? Então, vamos fazer a diferença. Então, para o primeiro, ó, 21 menos 26 vai dar menos 5, né? O primeiro saldo de gols. O outro, 20 menos 27, que é gol marcado menos gol sofrido, vai dar menos 7. E assim a gente vai fazer para todas as outras equipes. Pega a quantidade de gols marcados, subtrai da quantidade de gols sofridos, e a gente vai ter como resultados aqui, ó, menos 5, menos 7, menos 1, menos 11, menos 16, menos 24, menos 15 e menos 19. Então, que informação é essa que nós temos? A informação relacionada ao saldo de gols. O que é que a questão está pedindo? A questão está pedindo para a gente fazer a mediana. Como é que a gente faz a mediana? Primeira coisa, a gente faz a montagem do rol. Montar o rol significa colocar os elementos em ordem, seja ela crescente ou decrescente, tanto faz. Quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É suficiente ou é necessário colocar todos os elementos para a gente encontrar a mediana? Não. A mediana consiste em você trabalhar somente com os elementos que ocupam a metade da tabela, né? Então, se a gente for contar aqui, como a gente tem 8 elementos, divide o grupo ao meio, esses 2 elementos que ocupam a posição central, e é exatamente isso uma função importante da mediana, que é não estar tão suscetível a valores que são extremos. Um valor muito alto e um valor muito baixo, por exemplo, na média, tem uma interferência grande. Na mediana, esses valores muito altos e muito baixos, eles são descartados e a gente tem que pegar os elementos que ocupam a posição central. Então vamos colocar aqui os elementos. No caso, o menor elemento que tem aqui é menos 24, vou colocar aqui, ó, menos 24. Depois do menos 24, vem o menos 19. Depois do menos 19, vem o menos 16. Aí depois do menos 16, é o menos 15.
Depois do menos 15 é o menos 11, e aí nem precisa mais colocar os outros elementos. A gente já chegou nos elementos que ocupam a posição central? Sim. Então, como é que é feito o cálculo da mediana? A mediana nada mais é do que a média aritmética entre esses valores. Então, se eu for fazer a média aritmética, é menos 15 somado com menos 11 dividido por 2. Isso aqui dá menos 26 dividido por 2. Então, o resultado da mediana dá menos 13. A pergunta da questão é qual o resultado da mediana? Menos 13. Alternativa letra B, questão bem simples, mas é o que eu digo em sala. Independente, pessoal, da questão ser simples ou da questão ser mais bem elaborada, o importante é a gente ver a incidência como os temas são cobrados. E esse tema relacionado à mediana praticamente está presente em todas as provas do Enem. É praticamente uma questão que a gente dá como certa na prova de vocês. Beleza? Beleza, meu amigo Moura, beleza, meu amigo Werneck. Hoje, numa noite especial dos Alexandres, né? Fechamos aqui mais um vestibular no ar. Vamos fazer aqui, vamos passar a limpo o gabarito de hoje. A nossa equipe técnica aqui, já apostas, Fabiano e Lucas. Vamos passar aí na biologia com o professor Alexandre Werneck, onde a primeira questão é letra E, a segunda é letra C de casa, a terceira é de Eva, a quarta D de dado. Já com o nosso amigo Alexandre Moura da matemática, a quinta é de Eva, a sexta D de dado, sétima B de bola e oitava B de bola. Fechamos então mais um vestibular no ar, com muito prazer, deixando um abraço muito forte, muito apertado, a certeza de que vamos colher muitos frutos e já deixando o convite para amanhã, porque amanhã é tempo de História e Geografia com os professores Newton Souza e Davi Costa, que estarão aqui fazendo um trabalho de excelência como foi feito hoje, e já fica o convite também para a semana que vem. Um forte abraço e até lá! Agora é pra valer, com FB eu vou passar. Já vejo o sucesso neste vestibular. Vencer, passar, são verbos que eu sei conjugar. Com o Farias Brito eu chego lá. Agora sei que sou nota 10, na concorrência vou dar de 100. Com o Farias Brito eu vou passar bem. Agora sei que sou nota 10, na concorrência vou dar de 100. Com o Farias Brito eu vou passar bem.